Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 2, versículo 6. Amém? Aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Até aí, irmãos. Quando chegou perto da data do Natal, eu sempre tive muita vontade de fazer um estudo sobre o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. Muitas pessoas, de forma errada, interpretam muito mal o que aconteceu naqueles dias quando Jesus nasceu. Existem inclusive os presépios com o menino Jesus, mas as pessoas sabem muito pouco do motivo pelo qual Jesus nasceu. Qual foi o significado daquele nascimento? Uma das coisas que eu gosto sempre de falar é o seguinte: muitos acham que Jesus nasceu numa manjedoura porque José não tinha dinheiro para pagar o hotel. Isso não é verdade. Ele nasceu numa manjedoura porque não havia vaga nas pensões. Ele tinha o dinheiro para pagar, mas as pensões estavam cheias. Então por isso que ele nasceu numa manjedoura. Não é porque não tinha outro lugar, não. Não é porque não tinha dinheiro, é porque não tinha outro lugar. Mas enfim, não é o motivo da pregação. Qual o motivo de Jesus? Por que Jesus precisou nascer? Eu sempre gosto de usar esse exemplo, o seguinte: Deus, sendo Deus, Ele poderia simplesmente fazer Jesus aparecer. Por exemplo, Elias, não fala quem é o pai de Elias. Elias aparece e nem morre, que Elias é levado num carro de fogo, mas ninguém sabe quem é o pai e a mãe dele. Então Jesus poderia nascer ou vir a aparecer do nada. De repente Jesus apareceu. Então por que a Bíblia faz narrativas sobre Jesus? Por que a Bíblia descreve de forma minuciosa o nascimento de Jesus? Primeiro, para se cumprir as profecias. Haviam profecias específicas para o nascimento de Jesus. E também para que o nascimento de Jesus se tornasse a forma de redenção ou de salvação do homem. Todo o processo de Jesus nessa terra, cada detalhe da vida de Jesus nessa terra, foi uma forma de redimir e de salvar a vida do homem, de salvar a minha vida e a sua vida. Então, na semana passada nós começamos a falar, e eu quero ler mais um texto, que é Isaías 9,6, que é o próximo texto que está ali, que diz assim: Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, será o nosso rei, ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Queridos, por que Jesus precisou nascer como uma criança vindo de uma virgem? Ele precisava começar a sua estada nessa terra consertando ou curando o primeiro e o grande problema do homem, que é o problema de geração. Falei semana passada. Acreditamos que Deus é o nosso Pai. Isso não é verdade. A Bíblia é clara: Deus é o nosso Criador. Quem é o nosso gerador é Adão. Se você ler Gênesis, eu não vou ter tempo aqui agora, semana passada, inclusive a pregação da semana passada já está no YouTube, depois você pode pegar, tem todos os versículos. Gênesis fala: Deus criou o homem e Adão gerou o homem. Então nós somos criados por Deus, mas gerados por Adão. Só tinha um problema: Adão nos fabricou com defeito, ou seja, ele produziu pessoas iguais a ele. Então nós tínhamos um problema de geração. Quando Deus gera Jesus Cristo, Ele corrige o problema de geração. Por quê? Como que éramos gerados? Filhos de Adão com Eva. Só que problema de semente. Filhos de Adão, e Pedro fala isso, de uma semente incorruptível fomos gerados.
normalmente o ser humano era gerado como? De Adão e Eva. Quando você nasce de novo, que é a proposta que Jesus fez para Nicodemos, o próprio Deus pega dele, põe dentro de você e gera um novo ser. Aleluia. Por isso que nós precisamos nascer de novo. Não é reencarnação, é nascer de novo no Espírito, nessa vida que temos aqui. Então, falamos semana passada que esse primeiro problema foi corrigido, e havia uma palavra profética sobre os homens, que é Gênesis 3,15, é a primeira menção do Evangelho. Gênesis 3,15 é a primeira vez que Deus fala: eu vou consertar o que você fez de errado. Diz aí: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. De quem que ele estava falando? De Jesus. Aí ele fala, ó: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está falando da crucificação. No momento em que o homem fere Deus, né, e Deus pisa a cabeça do diabo, pisa a cabeça do pecado. Amém? Amém? Bom, falamos então semana passada que Deus, quando gera Jesus de uma virgem, ele corrige o problema da geração. Somos regenerados, gerados novamente. Só que ainda havia um outro problema. Apesar de sermos regenerados, e aí sim filhos de Deus, nós éramos escravos do pecado. Aí nós temos que ser redimidos, ou entra em ação uma obra chamada de redenção, que é o que? O resumo da redenção é pagar o preço por um escravo. Então, apesar de sermos filhos de Deus, ainda éramos escravos do pecado. Então entra em ação a redenção. Mas ok, Jesus ele ia pagar o preço para sermos redimidos, mas de que forma? Porque não era simplesmente ele chegar e falar: eu vou pagar o preço. Qual que era o preço? Quanto que o pecado cobrou para sermos livres do pecado? Sangue de Jesus. Sangue de Jesus era moeda. Mas não era só ele levar um pote de sangue, né? Chegava e falava: aqui está o meu sangue, paga. Não existia a forma como seria pago. De que forma era pago o nosso preço para sermos livres da escravidão? De duas formas. Primeira, que é a que nós vimos semana passada, que é a expiação. Então o que é a expiação? Expiação comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um preço. Então, eu citei o exemplo do bode expiatório, né? Vocês lembram? Que eram dois bodes, colocava a mão sobre um e mandava para o deserto. O outro era sacrificado. Então presta atenção, aqui é uma figura legal. Pegava dois bodes, um era o bode expiatório. Vocês lembram? Colocava a mão na cabeça do bode, transferindo para o bode todos os pecados e libertava o bode no deserto. É o bode expiatório. E o outro bode? É o bode propiciatório, que é o que nós vamos ver hoje, que é a segunda forma de nos redimir do pecado. Só que antes disso eu quero falar de um outro termo. Por quê? Preste atenção. Fomos regenerados, fomos redimidos, não somos escravos mais através da expiação, mas tinha um problema: ainda éramos culpados. Então precisávamos de sermos justificados. Então eu vou começar hoje, e em nome de Jesus eu vou conseguir chegar até o fim, que eu acho bem pouco provável, falando sobre a justificação, que tão somente é o livramento da punição. Vamos lá, justificação. O que é justificação? É o ato de declarar justo. Esse termo justificação, irmãos, é um termo jurídico, é um ato judicial. O que acontecia? O tribunal de Deus, formado por Deus como juiz e Jesus como advogado, ele vai nos julgar. Vai julgar todas as pessoas. Todos nós seremos julgados. Um dia todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, ou o tribunal de Deus. E como nós ficaremos livres da punição pelo pecado? Através de Jesus Cristo. Ele vai ser o nosso justificador. Ele vai ser aquele que vai dizer o seguinte: não, eu paguei o preço por eles. Daqui a pouco nós vamos ler um texto que você vai ver exatamente transcorrendo esse processo de julgamento. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: a forma como nós fomos gerados, o nosso pai Adão, ele nos gera já sentenciados. Qual que era a sentença? A morte.
Por isso que Jesus precisou morrer. Então nós somos justificados pela ação dele. O que eu quero que você entenda é que a justificação não é só perdão. O criminoso, ele é perdoado ou anistiado, né? Mas ele continua sendo criminoso. Ele pode ser até anistiado, ele pode cumprir a pena dele, mas ele continua sendo criminoso. Eu vou citar um exemplo, não é para expor, mas é só para citar, o Guilherme de Pádua. Esses dias ele foi ungido pastor, depois de 15 anos caminhando no Evangelho, e depois de não sei quantos anos ele ter cometido o crime de assassinato, e ele foi ungido pastor. E muitos até de nós cristãos da igreja escandalizamos com isso, porque ainda o enxergamos como criminoso, como assassino. E no mundo espiritual, sem Jesus, mesmo perdoado, nós continuamos como criminosos. Então aí entra a justificação. O que é a justificação? É a necessidade de se tornar justo, não só perdoado. Não só perdoado. Você, além de perdoado, você deixa de ser criminoso. Ou seja, você é livre da culpa. Aleluia! Vamos ler? Romanos 8:1. Todos abriram? Se não tiver, acompanha lá. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. O que é essa palavra? Muitos usam ela em pregações, né? Dizendo o seguinte: olha, ninguém pode te condenar, as pessoas não podem te condenar. Isso é mentira. Ele está falando aqui da condenação do pecado. Mesmo que as pessoas do mundo te condenem, através da obra justificadora de Jesus Cristo, você já está livre de toda culpabilidade. Aleluia. Versículo 2: como que você foi livre? Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Jesus Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Ou seja, pela justificação ele diz o seguinte: não é mais passível de morte. Eu morro no lugar deles. Versículo 3: Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Aqui cabe uma explicação. Quando ele fala, eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, você percebe sempre os termos jurídicos: lei, justificação, trono, porque é exatamente a ideia de um processo judicial. Essa é a ideia. Agora, ele fala assim: a lei não pode resolver o problema da justificação. Mesmo que a pessoa cumprisse toda a lei, mesmo que você seja bonzinho e cumpra os 10 mandamentos, mesmo que você seja bonzinho e cumpra os 10 mandamentos, a lei não pode tirar de você a culpa. Meu Deus! Ela fala: você está anistiado, mas continua sendo culpado. Só a justificação em Cristo é que arranca a culpa. Meu Deus! Aleluia! Ainda o versículo 3: Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando, ao detalhe, enviando o próprio Filho. Como que ele enviou o próprio Filho? Pegou dele, colocou numa virgem e nasceu. De novo, olha a importância do nascimento virginal de Cristo. Meu Deus! Enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Outro detalhe: Jesus, em sua forma humana, era exatamente igual a mim e a você. Então Jesus e nós somos exatamente iguais, passíveis dos mesmos erros. Preste atenção que isso aqui é importante. Olha a importância. Se você considerar Jesus especial com relação a você, você anula a obra da justificação, porque a obra da justificação consiste
consiste em alguém igual a mim, sujeito à mesma natureza, mas que não pecou. Então se você fala assim, Jesus era especial, essa é a justificação dele. Meu Deus. A justificação acontece, sabe como? Alguém igual a você não pecou. Amém. Meu Deus. Que é isso? É igual quem fala assim, vou dar uma... Isso não tem nada a ver com a pregação, eu nem sei o que eu vou falar isso. Então olha só. Igual a gente fala assim, não, isso aí tem que ser o pastor que faz. Se você acha que eu tenho mais obrigação do que você está fazendo separação entre clero e leigo. Você está voltando para a igreja romana. A igreja reformada somos todos sacerdotes, ou seja, temos todos a mesma obrigação. Vou fechar parênteses, voltando para a justificação que é melhor. Versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. Ah, pastor, então eu que cumpro a lei? Não, você cumpre a lei em Cristo. Volta ao versículo 1. O que ele diz? Já não há condenação naqueles que estão unidos em Cristo. Aí no versículo 4. Que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Como é viver de acordo com a natureza divina e não de acordo com a natureza Como é viver de acordo com a natureza divina e não de acordo com a natureza humana? É não pecar, pastor Léo? Não. É você andar em fé de que você foi regenerado. E que o Espírito de Deus habita dentro de você e produziu a obra da justificação. Meu Deus. Então, irmãos, o que esse texto está dizendo? A lei foi satisfeita. Esse texto está dizendo isso. A lei foi satisfeita. A justiça foi feita. E a condenação cumprida em Cristo. Quando Cristo estava morrendo, Ele estava exatamente sendo condenado. Meu Deus. Ele estava o quê? Satisfazendo a lei. Irmãos, o que eu quero que você entenda é que a lei, ela não é ruim. A lei é boa. A lei é o prumo. Sem lei não há pecado. A lei, ela é boa. Se você seguir os 10 mandamentos, são ótimos, é um prumo bom. Mas preste atenção. A lei não pode consertar o que está errado em nós. O que conserta o que está errado em nós é a obra de Cristo. Aleluia. Ela é que conserta o que estava errado. Por isso é tão importante, porque a gente fica pegando no pé das pessoas para aceitar Jesus. Não é para virar crente. Não quero que ninguém vira crente, até porque tem uns crentes que é chato para danar, inclusive a grande maioria deles. Eu sou um cara que eu não gosto muito de crente. Gente chata é crente. Agora, nascido de novo é diferente. Tem muita gente nascendo de novo, eu até brinco com isso, tem muita gente nascendo de novo, até na igreja evangélica, costuma nascer de novo. Você dá uma cutucada assim, você acha, mas enfim, brincadeiras à parte. Por isso que a gente fica pregando o evangelho, por isso que essa menina vai atravessar o mundo para ir lá para a Índia, para falar para as pessoas, você precisa ser justificado, senão a lei vai te condenar. Então, irmãos, quando a lei aponta para um erro, a lei apontou alguma coisa está errada, aí entra a justificação. Para o homem, para mim, para você, era impossível atender toda a lei. Se você ler Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você fala, não, isso aqui é impossível para mim. E a ideia da lei é isso mesmo, tornar algo impossível para o homem, mas também apontar para o homem. É impossível para você, mas alguém vai ter que fazer. Eita. Essa é a ideia da lei. Então, quando você lê a lei, Levítico, principalmente, você não acha ruim. Tem gente que fala, pastor, não aguento ler aquelas leis. Não, aquilo é ótimo. Aquilo é para mostrar que eu e você precisamos de um redentor, precisamos de um justificador, precisamos de alguém que cumpra aquilo ali, porque nós não damos conta. Sabe o que Tiago fala? Olha só que doido isso. Tiago capítulo 2, versículo 10, Novo Testamento. Sabe o que ele fala? Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos.
Vou falar de novo. Quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Irmãos, como eu disse, a lei ela não conseguia resolver o problema da desobediência do homem. E o homem se viu incapaz de consertar as coisas. Jesus então vem para ser o cumpridor total e absoluto da lei. E através da justificação acabar com a punição prevista na lei, que no nosso caso era a morte. Ele vem para cumprir a lei e para dizer para a lei assim, não tem mais punição para ele, porque a punição que era dele, a condenação que era merecida para ele, para toda a humanidade, eu absolvo para mim. Aleluia. Eu vou ser condenado. Quer ver? Vamos ler aí? Romanos 3:9. Olha o que diz. E eu gosto de dizer sempre, Romanos é Novo Testamento, tá? Porque tem gente que acha que Deus do Antigo converteu, né? Deus do Antigo Testamento, no Novo ele converte, fica mais bonzinho. Não, olha aí. O que se concluiu? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, quando ele fala tanto judeus como gregos, ele está falando toda a humanidade, porque naquela época, ou era judeu ou era grego. Tanto judeu como grego estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Então se alguém te chamar de inútil, você não fica com raiva não, você fala, isso é verdade, sou mesmo. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, esse aqui é o retrato da humanidade. Por que ela ficou ruim assim? Porque o pecado fez isso com ela. Então o que ele está dizendo é o seguinte, se estivéssemos diante de um tribunal, o que ele está dizendo é o seguinte, qual é o crime da humanidade? Esse é o crime da humanidade. Agora, versículo... e outra coisa, o que ele está dizendo também é que o pecado da humanidade é universal. Todo ser gerado, todo homem gerado, aliás, vou refazer, toda a criação foi contaminada pelo pecado. Toda a criação, a natureza, os animais, até o clima, toda a criação, incluindo o homem. Porque a redenção de Cristo não é só para mim, para você, para o homem, é para toda a natureza, todo o clima, etc. Aleluia. Vamos lá. Agora, Romanos, esse mesmo capítulo, tá? Nós paramos no 18. Agora olha o 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ele está dizendo o seguinte, a lei é para mostrar que nós somos culpados. Meu Deus. Versículo 20, agora que entra, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ou seja, não adianta você ser bonzinho. Vou repetir, não adianta você, estou lendo na área, é revista atualizada. É a NTH um pouco diferente, mas se quiser pode acompanhar ali. Presta atenção. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ou seja, não adianta ser bom. Não adianta ser bom. Porque o seu problema não está no caráter. Preste atenção. O problema nosso não é de caráter, apesar de que em alguns casos é. Mas o problema não é de caráter, porque caráter faz parte da alma. O problema nosso é de espírito. Quem é o nosso gerador? Em razão de que pela lei
vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é para mostrar, ó, tem um trem errado por aí. Agora, irmãos, olha a sentença do juiz. Até agora ele vem falar, ó, problema universal da humanidade, a lei não pode resolver o problema. Então, primeiro, eles falam o seguinte: você é réu, culpado. Segundo, como que ele vai cumprir a lei? A lei não tem como, então ele não tem como pagar pelo erro dele. Aí vem a sentença, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é? Estão destituídos da glória de Deus. Essa é a sentença. A sentença é: foram retirados dele a glória de Deus. Ou seja, você está passível de morte. A sentença do juiz foi dada. Agora, irmãos, olha o versículo 24. Agora é hora de sair pulando. Ok, você foi apresentado diante do juiz. O juiz apresentou, os promotores apresentaram, né, os seus erros, o nosso, o meu, da humanidade. O juiz deu a sentença de morte. Agora vem o versículo 24. Sendo justificados. Aleluia. Gratuitamente. Aleluia. Dois conceitos da salvação maravilhosos: justificação e graça. Meu Deus. Ou seja, ele de graça te justifica, que é o que ele vai falar agora, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então isso que é graça sobre graça, né? De forma gratuita, de graça. Mediante o quê? Qual é a forma como ele faz isso? Como ele nos justifica? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, ou seja, fez uma proposta. Falou o seguinte: olha, você vai ter que derramar o seu sangue, que é o que ele vai falar aqui, ó. Deus propôs no seu sangue, como propiciação, que é o próximo termo que eu vou falar, propiciação, mediante a fé. Irmãos, isso é um detalhe. Talvez no último dia dessa série eu vou falar sobre como receber tudo isso. Eu queria falar todos os dias, mas em suma, você só tem uma forma de receber tudo que eu falei até agora e tudo que eu vou falar: fé. Meu Deus. Então você já viu o pastor pregando assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmão, vamos agir por fé aí. Vamos agir por fé que Deus vai dar vitória para pagar as dívidas. Mentira! Essa fé que está falando lá é fé para obter isso aqui, ó. Meu Deus. Para obter tudo isso aí. Pastor, não achei que Deus ajudava a pagar as contas. Ele ajuda, porque ele é bondoso. Mas o que ele quer te ensinar é não gastar mais do que você ganha. É o princípio básico. Não gasta. Joga esse cartão de crédito fora. Agora. Gostou, hein, amigo? Quer resolver os problemas, irmão? É só mudar de atitude. Bom, mas enfim, vamos lá. Vamos lá, voltando aqui, ó. Presta atenção. Vamos lá, olha aqui. Esse versículo 24 e 25 é o resumo de tudo. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça. Ou seja, a forma como ele ia justificar. Presta atenção. Por ter Deus, olha só para você ver, na sua tolerância, deixado os pecados anteriormente, impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. O que ele está querendo dizer? Ele permitiu que as pessoas pecassem no Antigo Testamento sem a devida justificação, sabendo que no devido tempo, que era aquele tempo que ele estava falando, a justificação viria. Mas olha o versículo 26. Aliás, o restinho dele, né? Para ele mesmo, olha que doido isso aqui, irmãos. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé. De novo a fé. De novo a fé. Tem que crer na obra remidora de Jesus Cristo. É a forma de você adquirir isso. Agora, sabe o que eu queria chamar a sua atenção? Ele é ao mesmo tempo o juiz
e o justificador. Meu Deus. O mesmo que condena é o mesmo que absolve, que paga o preço. Meu Ah. Deus. Ele fala, ó, a punição, morte. Ah, mas não tem como morrer. Não, então eu morro com vocês, pronto. Meu Deus. Obrigada, Jesus. Isso é justificação. Querido, quando Jesus estava morrendo na cruz em nosso lugar, Ele estava se tornando justiça em nosso favor. Quando Ele estava morrendo na cruz em nosso lugar, Ele estava se tornando justiça em nosso favor. Bom, deixa eu ver as horas, dá tempo. Portanto, somos regenerados, mas ainda escravos. Então somos resgatados. E o preço do resgate, ou seja, a moeda para sermos resgatados, é o sangue de Cristo, que é entregue de duas formas. Primeiro, por expiação, que é a forma como esse pagamento é feito. Ainda assim, somos passíveis de morte. Ele nos resgata, não éramos escravos mais, somos resgatados, Ele expiou. Mas aí nós voltamos para Ele. Agora eu não estou mais escravo do pecado. Só que quando voltamos para Ele tem um problema. Existe uma sentença de morte. Então Ele vai ter que nos matar. Aí entra a justificação. Mas depois de tudo isso, existe um problema ainda, que é a distância de Deus. Meu Deus. O pecado, irmãos, ele constrói uma barreira entre Deus e o homem. Então, mesmo regenerado, agora filho de Deus, mesmo livre da escravidão, não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Deus. Mesmo livres da morte, porque somos justificados nele, temos um outro problema: tem uma distância entre nós e Deus. Aí entra em cena uma das mais lindas doutrinas da Bíblia, que é chamada de reconciliação. Aleluia. Aleluia! Que é o livramento da inimizade. Meu Deus. Segundo Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 18. Olha lá o que diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: em Jesus nós somos reconciliados com Deus, e ainda mais temos o ministério da reconciliação. Podemos levar pessoas a serem aproximadas de Deus, ou em última análise, o fato de estar próximo de Deus, eu consigo levar pessoas também para próximo de Deus. Aleluia. Versículo 19. A saber que Deus estava, olha que doido, a saber, isso aqui é importante você entender, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aonde que Deus estava reconciliando o mundo com Ele mesmo? Qual o momento que Ele faz a reconciliação? Vocês sabem? Na cruz. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Preste atenção. Não imputando aos homens as suas transgressões. Qual foi a palavra de Jesus lá na cruz? Está consumado. Pai, perdoa-os, não sabem o que estão fazendo. Você acha que Jesus estava falando isso para os romanos que estavam flagelando ele, né? Estava falando para você e para mim também. Deus. Ele estava falando assim: Pai, pode perdoar eles, eles não sabem o que estão fazendo. Por quê, irmãos? Vou chegar lá. Irmãos, o que é reconciliação? Termo, o que significa esse termo teológico? É o reatamento de relações entre partes litigiantes. Isso acontece muito quando tem, ações no fórum de reconciliação, existe, ou de conciliação. Já ouviram? Quando duas pessoas brigam, aí leva lá perante o juiz, e o juiz tenta conciliar as coisas. Ou, para ser mais do dia a dia,
Sabe quando você briga com alguém e aí você vai pedir perdão? Chamou o justificador, você viu? Matei a pia. Para ser do dia a dia, irmãos, é quando a gente briga com alguém, depois vai fazer as pazes. Ah, te amo. Esposa, isso é reconciliação. Irmãos, preste atenção que agora eu vou começar a explicar essa coisa. A cruz é o maior símbolo da inimizade entre Deus e o homem. Na verdade, entre o homem e Deus. É o maior símbolo. É o que demonstra o quanto somos inimigos de Deus. O homem, irmãos, demonstrou no mais alto nível a sua inimizade com Deus. A crucificação é onde essa inimizade chega ao seu cume. A crucificação é o ponto aonde a inimizade chega em níveis insuportáveis. Meu Deus. Tudo debaixo do plano de Deus. Deus sabia, Deus precisava mostrar para nós. Meu Deus. Por isso que quando a gente vê a crucificação, a gente fica tão emocionado. Irmãos, a cruz revelou ao mesmo tempo o coração do homem, a sua inimizade e ódio contra Deus. A cruz revelou ao mesmo tempo isso. Mas, por outro lado, a cruz também revela o grande amor de Deus para com o homem. Aleluia. Ao mesmo tempo ela revela o nosso ódio e a nossa inimizade com Deus, e ao mesmo tempo revela o amor de Deus com nós. Porque naquele momento ele estava providenciando um meio pelo qual o homem pudesse se reconciliar com Deus. Ou seja, para se reconciliar com Deus não adianta dar um abraço nele e nem dar um presente, que na verdade nós damos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Aliás, não vai dar para falar hoje, que é a propiciação. Bom, presta atenção, irmãos. Mediante a morte de Jesus, Deus removeu a barreira do pecado e abriu um caminho para a volta do pecador a Deus, que é a reconciliação. O Senhor Jesus, Ele retribuiu todo o ódio que Ele recebeu com bondade. Ele retribuiu todo o ódio que Ele recebeu com bondade. Presta atenção. Quando o julgaram, e interessante que quando eles julgam Jesus, eles não estavam preocupados com justiça. Eles queriam fazer justiça? Não. Então quando julgaram Jesus, quando eles maltrataram Jesus, preste atenção que aqui agora eu vou dar um tapa na cara. Eu não, né? Ele dá. Eu sou só o tomador também. Bom, quando julgaram com a intenção de matá-lo, quando maltrataram Jesus, cuspiram nele, o esmurraram, chicotearam, zombaram, flagelaram, despiram, colocaram uma espinha, uma coroa de espinho na cabeça dele, e no fim ainda deram uma cruz para carregar. Eles estavam representando a mim e a você. Meu Deus. Toda a humanidade. Então quando você vê um romano flagelando Jesus e você fala, se eu tivesse lá eu não tinha deixado, na verdade você estava lá, você era a mão deles, eu era a mão deles, eu estava cuspindo, eu estava flagelando, eu estava manifestando toda a minha inimizade com Deus. Meu Deus. Ai, Senhor. Isaías 53:6. Olha lá. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Todo o pecado da raça humana adâmica estava representado naquele momento. Então, não julgue os opressores de Jesus,
Porque eles são uma figura nossa. São uma figura nossa. O nosso pecado é que fez aquilo com Jesus, não foi os romanos, não foi os judeus, não foi os fariseus, foi o nosso pecado. Ele criou a inimizade. Mas, aleluia, Jesus estava abrindo o caminho para a reconciliação. Romanos 5:10. Todos abriram? Ali, ó. Por quê? Olha lá o texto. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, como? Mediante a morte dos seus filhos, do seu filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Nós éramos inimigos. Fomos regenerados ainda escravos, resgatados da escravidão, mas passíveis de morte, livres da morte, mas inimigos de Deus. Agora Deus fala, não são mais inimigos, mas amigos. Por isso que quando o Evangelho, Jesus fala assim, vocês não vão ser chamados mais de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vocês vão ser chamados de amigo. Aí a gente acha, você é amiguinho de Deus. Não, porque ele está anulando a inimizade. Meu Deus! Está abrindo o caminho da reconciliação. Uou! Bom, eu vou citar 4 efeitos práticos da reconciliação. Primeiro, Colossenses 1:20. Olha lá. E que havendo feito a paz pelo sangue de Cristo, aliás, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dela, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Primeira expressão, com a reconciliação você volta a ter paz com Deus. Meu Deus. Aleluia. Já ouviu um pregador falando com você assim, e a paz de Cristo que excede todo entendimento. E aí você fala, a partir de agora eu vou ter paz. Não, você já teve paz há 2017 anos atrás. Ele estava de novo restituindo a paz para você. Amém. E para mim, obviamente. Segundo termo, Efésios 2:13. Todos abriram? Olha lá, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, a primeira coisa que a reconciliação faz, restitui a paz perdida. Não somos mais inimigos de Deus, agora somos amigos. Segunda coisa que ele faz, ele restitui a proximidade. Vocês lembram que Adão, quando ele andava, a Bíblia diz que ele andava no Éden e Deus vinha andar com ele. No pecado isso é quebrado, em Cristo isso é restaurado. Aleluia. Terceiro termo, Colossenses 1:22. Os abriram? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Terceira coisa, nos tornamos perfeitos em Deus e para Deus. Aleluia. Com a reconciliação nos tornamos perfeitos em Deus e para Deus. Então ele olha para nós e vê perfeito. Por quê? Semana que vem eu vou falar. Existe uma doutrina chamada substituição. Toda vez que Deus olha para nós, ele não nos vê, ele vê Cristo. Aleluia. Mas não acabei ainda, faltam 4 termos, ainda vou orar. E tem aniversário. Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19.
Já li, né? Mas eu vou só chamar a sua atenção de um detalhe. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Terceiro termo é privilegiados em Deus. Olha só que doido. Antes éramos inimigos, agora nós somos confiáveis. Ele confiou em nós. Aleluia! Meu Deus! Antes éramos inimigos, cuspimos, maltratamos ele, crucificamos ele, furamos a lateral dele com uma lança, deixamos ele lá esvaindo em sangue até a morte, e mesmo assim ele nos reconciliou com ele e ainda confia em nós. Meu Deus! Esse Deus não é homem não, gente. Graças a Deus. Paz, proximidade, perfeição e privilégio. Bom, portanto, somos regenerados, mas ainda escravos. Então somos resgatados, e o preço é o sangue, ou seja, a moeda que é usada é o sangue de Cristo, que é entregue por expiação, que é a forma como isso é feito. Ainda assim, somos passíveis de morte, como punição pelo pecado. Aí entra a justificação, e somos completamente inocentados. Depois de tudo isso, ainda existe o problema da distância com Deus. O pecado construiu uma barreira entre Deus e o homem. Precisamos ser reconciliados com Deus, ou seja, fazer as pazes. Ou fazer a paz, sei lá. As pazes. Obrigado. Isso acontece através da reconciliação. Mas, para sermos reconciliados, precisamos remover a barreira. Qual é a forma que Deus usa para remover a barreira? É a segunda forma de pagar pela redenção, que é através da propiciação. Pretendo falar sobre ela em mais algumas cositas em janeiro, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia! Queria chamar os meninos do louvor aqui. Nós vamos orar por esta palavra. Irmãos, hoje é um dia que para muitas pessoas é até um dia triste. O senhor Flávio estava relatando aqui, né? Nesse dia, pessoas estão morrendo, pessoas estão se matando. O nível de suicídio no Brasil cresceu assustadoramente este ano, 2017. É a segunda maior causa de morte do Brasil, segundo meu filho. Quem está estudando sobre isso? Estudamente. Bom, pessoas estão deprimidas, tomando seu remédio, sem família nesse momento. Lembram às vezes, né, de acontecimentos ruins na sua vida, e às vezes até coincidem que são muito próximos desta data. Mas o que eu queria nesse dia, que nós chamamos de Natal, ou véspera de Natal, amanhã é o dia em que o mundo ocidental comemora o nascimento de Cristo, eu queria que você tirasse um pouquinho os olhos da manjedoura, do menino Jesus, do presépio. E não quero, por favor, não quero ser estraga prazeres, né? Ah, Papai Noel não é de Deus, tá cheio de Papai Noel aqui na igreja. Se tiver que escandalizar, escandaliza logo. Ah, não quero acabar com a árvore de Natal, nem com os pisca-piscas, nem dar presente, amigo oculto, ou amigo do culto, ou amigo revelado. Não é esse o objetivo. Meu objetivo numa pregação como essa é chamar a sua atenção para o verdadeiro objetivo do nascimento de Cristo, que não é para melhorar a vida do homem em nada, não é para isso, não é para tirar minha depressão, curar minhas enfermidades, melhorar minha vida financeira, meu casamento, meu ministério. Ele até acaba fazendo isso, porque ele é um pai amoroso,
que nos adotou, que nos tirou da condição de inimigos, nos tornou amigos dele, que nos justificou, etc, etc. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ele fez tudo isso para te salvar da morte eterna. Ele nasceu para morrer por nós, a morte que deveríamos morrer, a nossa sentença. Então, quando algum evangélico sincero, quando algum crente sincero prega o evangelho para você, ele não quer te levar para a igreja dele, nem roubar teu dízimo, teu dinheiro, porque isso não é o objetivo da igreja, pelo menos não é dessa igreja aqui, e das outras igrejas sérias que temos no Brasil. O objetivo é trazer a sua consciência, ou seja, o seu espírito, de que alguma coisa, em algum lugar, não está certa. E que a forma de corrigir isso é tendo fé, crendo que ele nasceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos acesso a tudo isso que nós falamos nessa manhã. Que muito mais do que termos teológicos, que muito mais do que um estudo bíblico, são verdades no nosso espírito, que produzem a convicção de que um dia estarei com ele. Aleluia. Olharei para as mãos dele e vou desfrutar do grande amor que ele tem por mim e por você. E quando ele reinar durante 1000 anos aqui nessa terra, com a natureza restaurada, com o clima restaurado, com o governo sobre os seus ombros, não teremos corrupção e vamos durante 1000 anos sem enfermidades, porque a palavra diz que se tivermos alguma doença, a árvore da vida estará lá e podemos comer dela, nos alimentarmos quando estivermos lá. Esses termos teológicos, eles se tornarão verdadeiramente vida. Aleluia.